Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. O Consulta ao Doutor está começando agora. A semana começa com a gente falando de saúde. Você vai saber mais sobre artrose de quadril. Quem já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas é o doutor André Wever. Ele é ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Quadril, já está nos nossos estúdios. Vai nos esclarecer as nossas dúvidas. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre artrose de quadril. Você tem dúvidas? Então ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Você também pode participar pelo Twitter, @consultadoutor, ou nos enviar um e-mail, consulta@hittv.com.br. Eu lembro a você sempre que por e-mail você já aproveita, faz suas perguntas, sugere algum tema que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Quem está aqui ao meu lado para tirar todas as nossas dúvidas é o doutor André Wever. Ele é ortopedista. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Doutor, tenho muitas perguntas aqui sobre artrose de quadril, mas eu começo então esse programa com uma reportagem da Luciana Almeida. Ela vai contar um pouquinho um relato de uma paciente, uma pessoa então que sofreu com artrose de quadril, e é isso que a gente vai acompanhar agora. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia alerta que cada vez mais pessoas entre 30 e 50 anos têm sofrido com dores causadas por desgaste nas articulações de joelhos, quadris, tornozelos e coluna. Para especialistas, isto é consequência de mudança ocorrida nos últimos anos. Mais pessoas se expondo a esforço exagerado na malhação ou esportes radicais na juventude. Eliane Queiroz descobriu que tinha artrose de quadril aos 38 anos de idade. Ela era adepta à malhação e exercícios em excesso. Eu tinha uma dor na virilha muito forte que eu achei que era distensão muscular. E aí uma amiga que é físio me disse que eu deveria investigar, e eu fui investigar e descobri que estava com artrose, com desgaste na cabeça do fêmur, dos dois lados. Estava bem avançado já, e eu já estava com dificuldade de mobilidade. Atividades simples tornaram-se impossíveis para Eliane quando começou a sentir dores no quadril. O simples fato de sei lá, abaixar para pegar alguma coisa que caiu no chão, eu já não conseguia. Eu andava de bicicleta, comecei a não andar mais, porque não conseguia pedalar, né? Enfim, tudo que eu fazia, aos poucos eu fui deixando de fazer. As dores causadas por esse tipo de problema são intensas. Eu tinha cara de dor, né? Chorava de dor o tempo todo. Eu tinha dor assim, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Eu acordava no meio da noite com dor. Depois da cirurgia. E aí, então ela conta que depois da cirurgia a vida é normal, né, doutor? É importante a gente ter esse relato da nossa reportagem, porque quem está aqui sempre para esclarecer as nossas dúvidas é um médico, né? Então, um especialista no assunto vai tirar as nossas dúvidas, mas é importante ter um relato da pessoa dizendo como é o que a pessoa sente quando tem artrose de quadril, por exemplo, que é o tema de hoje. Doutor, algumas questões aí que me vieram durante a reportagem. A idade tem a ver com esse tipo de problema? E para começar, então, explica o que é artrose. Muito bem. A artrose é o desgaste das articulações. É uma palavra que o sufixo artro significa em grego articulação. E ose é um sufixo que é em medicina utilizado para desgaste e degeneração. Então, a artrose nada mais é do que o desgaste das articulações. Tá, e a idade, então, teria a ver sim, mas pode acontecer antes. A idade é o principal fator de risco da artrose. Sem dúvida nenhuma, esse é o principal fator de risco da artrose. A gente tem pessoas com artrose mais jovens? Sim, a artrose ela pode começar em pessoas mais jovens, mas a artrose ela é uma doença evolutiva que normalmente acomete pessoas acima de 50 anos. Tá. Diferença, então, entre artrose e artrite. É uma confusão comum das pessoas fazerem, né? Então, tem gente que coloca tudo no mesmo balde. Artrite, artrose, parece que é tudo a mesma coisa. É ou não é? Não é. Essa é uma dúvida muito comum, viu, Denise? A artrose é uma doença que está ligada especificamente da cartilagem. A cartilagem é aquela superfície que recobre todas as articulações.
Então, a artrose ela é uma doença específica da cartilagem. Com relação à artrite, ela é uma doença que está geralmente ligada a doenças inflamatórias e doenças principalmente reumatológicas. Então, a artrose e a artrite não é exatamente a mesma coisa, tá? As duas, na verdade, vão levar ao mesmo problema, mas existe uma diferença conceitual entre as duas. Tá. Doutor, quais são as articulações, então, frequentemente atingidas pela artrose, então? Isso é uma coisa interessante. As articulações mais frequentemente atingidas são as articulações da coluna. A coluna fatalmente vai acabar, as pessoas acima de 70 anos vão fatalmente acabar com artrose na coluna. O curioso dessa história é que, muitas vezes, acima de 70 anos, a gente olha um raio-x de uma pessoa com mais de 70 anos, sempre vai haver um desgaste, uma artrose nessa coluna. E o curioso é que muitas vezes essas pessoas não têm dor alguma, né? Então, a artrose na coluna realmente é o mais frequente, mas normalmente elas são assintomáticas, essas artroses das articulações da coluna. Com relação a outras articulações, o quadril e o joelho, elas são bastante, vale destacar, porque elas são articulações que, quando estão acometidas pela artrose, elas são articulações que vão levar a um sofrimento muito grande do paciente e principalmente uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de mobilidade desse paciente. Agora, durante a matéria, então, a nossa repórter até abordou essa questão da musculação, atividade física em excesso, para falar da artrose de quadril. Mas quando eu penso particularmente na ginástica, na musculação, eu penso que quem sofre mais ali é o joelho. Na verdade, as articulações dos membros inferiores, afinal, elas sustentam todo o peso do corpo, com certeza, né? Mas aí entra uma coisa interessante. Para a artrose, existe uma corrente que diz que a artrose ela deve ser prevenida através de justamente exercícios físicos. Afinal, dentro das articulações existe um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido, na verdade, é quem nutre aquela cartilagem e é quem, de certa forma, previne contra o aparecimento dessa artrose. Então, a atividade física é fundamental. Só que aí a gente tem que lembrar que as atividades físicas de impacto, elas normalmente não são recomendadas. Então, as articulações elas devem ser movimentadas, mas não com uma atividade física de impacto. Tá. E aí, por exemplo, hoje em dia está muito na moda as pessoas correrem, né? Então eu vejo muitos grupos de corrida serem formados, então as pessoas começam a correr. Tem que ter essa preocupação com os joelhos também, é isso? Como faz para fortalecer? Porque a atividade física, então o doutor explicou, que é importante inclusive para prevenir artrose, né? Como faz então? O que tem que ser feito? Quando tem uma atividade de impacto grande, tem que fazer o quê? Musculação? Como é que faz? Isso é uma coisa interessante, viu, Denise? Porque, na verdade, a artrose, acredita-se que esteja ligada à qualidade daquela cartilagem. Por isso que a gente vê algumas pessoas com artrose e outras não, depois de uma certa idade. Então, na verdade, com relação à atividade física, por exemplo, a corrida, a gente sabe que é uma atividade física de impacto. Agora, por que algumas pessoas, depois de uma certa idade, acabam desenvolvendo artrose, principalmente do joelho e do quadril, e outras que às vezes fizeram muito mais atividade física do que elas, acabam não desenvolvendo? Isso é uma pergunta que não tem resposta, e está muito ligada, acredita-se que esteja ligada à qualidade da cartilagem daquele indivíduo. Pode ter uma carga genética aí? Com certeza, acredita-se que sim. Tá, então, quem tem na família pessoas que tem esse problema, então, artrose. Exatamente. Tem que ficar em alerta. Em alerta e, repito, a atividade física com certeza é benéfica. Agora, atividades físicas de impacto, isso é questionável, isso a gente precisa questionar. Tá. Quais são os tratamentos, então? Primeiro, como é que se diagnostica a doença? O diagnóstico é relativamente simples. Tá? Em fase inicial, esse diagnóstico ele não aparece nos exames normais, tá? Mas em fases avançadas o diagnóstico é muito simples. Basta uma radiografia simples daquela articulação que se suspeita que tem artrose e a gente já vai fazer o diagnóstico daquela doença. Agora, as pessoas deixam para lá, negligenciam quando tem alguma dor. É porque a nossa entrevistada disse que a cara dela era de dor. Então... Quando ela disse isso, eu imaginei que ela
ficasse com aquela cara de dor, sentisse essa dor o dia inteiro. Agora, não dá para você ignorar o fato de sentir dor o dia inteiro. Exatamente. Tem que ir ao médico. Mas por ser, de repente a pessoa pensa, é um mau jeito, ela disse isso até na reportagem, achou que era um mau jeito, uma dor na virilha. As pessoas deixam para lá, esse diagnóstico pode ser tardio? Pode ser tardio quando, na verdade, a gente perdeu o que a gente chama de janela terapêutica. Ou seja, a gente perdeu a fase inicial da artrose, que é a melhor fase para a gente começar o tratamento, né? Então, a doença normalmente é diagnosticada numa fase mais avançada, quando ainda existe tratamento, mas o tratamento às vezes muda de um tratamento conservador para um tratamento cirúrgico, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba deixando para lá e isso vai ter uma consequência no futuro, com certeza. Tá, então, tratamentos. Pode ser que alguém que vai ao médico logo no início dessa dor tenha um tratamento só por medicamentos, sem precisar fazer uma cirurgia? Exatamente, essa é a ideia. Tá? Existe um tratamento medicamentoso, mas uma das grandes opções de tratamento